Atenção, este vídeo aqui não é recomendado para pessoas que não sabem a função da mangueirinha do chuveiro. Oi, meu nome é Leonard e eu continuo na minha busca pelo mangá que vai mudar a minha vida. O mangá que vai fazer eu adorar árvores com folhas rosas e tsunamis. E nessa minha busca, eu fui agraciado por uma obra que mudou minha vida. Pra pior, hoje a gente vai falar sobre a lança lendária e o escudo impenetrável. Há muito tempo atrás, havia um mercador que vendia uma suposta lança que era capaz de penetrar qualquer escudo. E ele também vendia um suposto escudo capaz de se defender de qualquer lança. Porém, todos se perguntavam, se ambas fossem postas uma contra a outra, quem ganharia? A lança lendária ou o escudo impenetrável? Muito tempo se passou sem termos uma resposta. Até agora, onde, em um colégio masculino controlado por duas gangues, uma batalha épica para provar qual é mais forte está prestes a começar. Essa, que começou apenas com boatos de qual era mais forte, se intensificou para uma situação onde nem os professores eram capazes de lecionar, e acabou chegando aos líderes da gangue, os jovens Mikagura e Sena. Esses que se enfrentarão numa batalha épica para decidir de uma vez por todas qual é mais forte, a lança lendária ou o escudo impenetrável. E é nesse embate que a nossa história começa. Minami Sena, o nosso misterioso escudo impenetrável, ganhou um bilhete do Yori Mikagura, filho do dono de uma rede internacional de hotéis. Um estudante muito rico e forte, que também tem a fama de sair com uma mulher diferente a cada noite. Ele, que é a nossa lança lendária. Quando Sena, mesmo muito nervoso, vai até o local indicado no bilhete, ele encontra Mikagura, que já estava esperando ele. Sena já se prepara para atacar Mikagura, já que ele sabe que qualquer brecha significaria a derrota dele. Porém, ele é pego de surpresa pelo Mikagura, que fala: "Vamos resolver isso de uma vez, fazendo sexo." Peraí, quê? Pera, isso tá certo? Bem, até o Sena fica um tanto surpreso com a proposta do Mikagura. Proposta um tanto ousada, né? Eu não vejo nem muito sentido. É tipo como se, pra escolher quem vai ser o próximo presidente do Brasil, eles botassem o Lula e o Bolsonaro pra transar. E acho que ninguém quer ver isso. Mas o Mikagura explica a situação. Acontece que essa guerra entre as gangues começou com boatos sobre qual deles seria melhor na cama. Ou seja, é uma guerra civil pra descobrir qual é o maior putão da escola. O Sena diz que até entende do porquê esses boatos sobre o Mikagura, mas não entende o porquê diriam algo do tipo sobre ele. E o Mikagura diz que ele está se fazendo, pois na escola todo mundo o conhece como o Sena do contra-ataque. Ou melhor, o bumbum impenetrável. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de como alguém chega a ganhar esse título. Mas é óbvio que esse mangá aqui vai explicar, assim como também é óbvio que a explicação vai fazer o total sentido, né? Bem, acontece que pelo Sena ser um aluno exemplar e ser um tanto bonitinho, tem muitos caras afim dele. Porém, todos os caras que tentaram dar em cima dele, nota que o mangá não usa essa palavra, mas eu vou supor que eles estavam dando em cima dele. Acabaram sofrendo um contra-ataque. Que bulhufas isso significa? Significa que o Sena todo mundo que queria comer ele, casualmente. Eu não sabia que imprimia o fic do Wattpad assim. E por que tudo isso é desenhado como se fosse a coisa mais séria e sombria do mundo? Além desse apelido tanto incomum do Sena, o Sena se torna uma pessoa tão misteriosa que existem até teorias do porquê ele se mudou para essa escola. Se ele não seria algum tipo de chefão sádico e solitário com o rosto frio e sombrio e que usa o casaco no ombro igual um cafetão. Mas acontece que, na realidade, ele só se mudou para aquela escola porque ela é mais perto da casa dele. E ele é meio solitário e não participa das atividades extras da escola por conta do trabalho dele. E é até por isso que ele tem essa cara tão desinteressada. É porque ele sempre tá cansado do trabalho. Ele é basicamente qualquer aluno do ensino médio que estuda de noite. E eu já tava esquecendo de comentar, mas ele usa o casaco no ombro porque é pequeno demais pra ele. E ele não quer contar pra mãe dele que o casaco é pequeno e não cabe nele. Mas já que o nosso Sena é o escudo impenetrável, obviamente o Mikagura é a lança lendária. Ou melhor, o safado lendário. E ele até gosta desse apelido, o que já bota um gás nele pra começar a batalha deles. Porém, é muito engraçado que realmente se parece com uma batalha de anime. Porque o Sena fica todo tenso falando: "Eu tenho que tomar iniciativa para ganhar." E aí ele começa a mal o do Mikagura. E ele fica: "Ah, agora estou na vantagem." Até o Mikagura
na boca dele. E aí ele fica, maldito, ele na minha boca. E assim, a luta deles vai indo. Eles inclusive começam a se beijar muito, o bagulho fica tenso, principalmente o Mikagura, que fica tão interessado no Senna que parece até esquecer que aquilo ali era uma disputa. Mas pau vem e pau vai, ambos terminam derrotados e com seus bumbunzes intocados. Meu irmão, eu tô muito assustado. Eu definitivamente nunca tinha lido nada parecido com isso. É totalmente diferente do cara que estou afim não é um cara. Inclusive, já comecei a ler outro mangá sáfico e também não se parece em nada com isso. Eu tô meio em choque. E vocês têm noção, é só o começo. Enquanto lá no outro, a gente ficou capítulos para as duas virarem amigas. Amigas. Isso daqui já começa com a porrada rolando solta. Literalmente. E vai a merda, esse casaco aqui tá calor pra caralho. E voltando para a nossa história, depois desse embate terminar em empate, o Senna recebe outro bilhete do Mikagura. Porque nesse mangá não existe Instagram, não existe WhatsApp, tem que ficar mandando bilhetinho. O Mikagura chamou o Senna para um segundo encontro, ou segundo confronto, chame como quiser. Só que dessa vez, em um domingo, no porto. O Senna, estrategista do jeito que é, já se adianta para esse confronto. E se prepara tomando maca peruana. Mas quando ele chega no porto, o Mikagura pergunta o porquê dele estar usando o uniforme. Pois na real, aquilo lá realmente era um convite para um encontro. Encontro. Ele queria que o Senna passasse o dia com ele no barco do pai dele. E é óbvio que o Senna fica completamente confuso. E o duelo deles? E a disputa? E a guerra? Cadê isso? Então Mikagura mete um miguezinho muito furreca, dizendo que sexo não é só tchaca-tchaca na buchaca. Tem que ter um envolvimento, tem que ter um vínculo. Que o Mikagura não gosta de forçar os outros a fazer o que ele quer. Uma ova. Há um dia atrás, o Mikagura tava tentando forçar uma coisa bem literal atrás do Senna. É o maior caô que eu já vi. Mas o Senna não cai no papinho dele. E pra piorar, a mãe dele manda uma mensagem dizendo que houve um imprevisto no trabalho dela e agora ele tem que cuidar do irmãozinho dele. E agora sim eu entendo a necessidade de bilhete. Olha o celular do indivíduo. Então, o Senna volta direto pra casa pra cuidar do irmãozinho doente dele. Porém, quando o Mikagura e o Senna estavam conversando, o Mikagura acabou botando o óculos dele na cabeça do Senna. E o Senna não percebeu e acabou ficando com o óculos. E o óculos custa simplesmente 100 mil ienes. E por que isso é relevante? Porque o Mikagura segue o Senna até em casa para poder passar o resto do dia com ele. O Senna, obviamente, não aceita isso. Porém, o Senna acaba derrubando o óculos do Mikagura no chão e pisando em cima. E aí não tem como negar uma boquinha pro Mikagura, né? Quero dizer... almoço. Eu tô falando de comida. Boquinha, né? Comida. Depois da refeição, o Mikagura acaba passando a tarde com o Senna e o irmãozinho dele. Até o momento em que o garotinho acaba caindo no sono. Então, o Senna se oferece para pagar o óculos que ele quebrou, só que o Mikagura diz que a refeição já havia sido um pagamento. Só que além disso, ele menciona o pai morto do Senna na conversa, o que deixa ele puto. Ele diz que, apesar de ser pobre, ele não é nenhum necessitado para o Mikagura ficar com pena dele. Mentira da porra isso aí. Nenhum assalariado recusaria se livrar de uma dívida tão fácil assim. Porém, essa honra do Senna deixou o Mikagura muito mais interessado nele. Ele diz que essa atitude do Senna é muito maneira e que sente admiração por ele, o que deixa o Senna bem desconcertado. De acordo com ele, ele nem sabe o porquê reagiu dessa forma, já que, nas palavras do próprio, o Mikagura não passa de alguém abençoado e com um rosto e um físico bonito. Só que, lembra lá atrás, quando o Senna estava se preparando pro duelo deles e ele tomou maca peruana? Então, ela começou a fazer efeito. Inclusive, o Mikagura também ficou empolgado com um papinho sobre a honra do Senna. E voltando ao nosso duelo, o Mikagura já fica todo oriçado pra cima do Senna. Só que o Senna é salvo pelo Kongo, já que o irmãozinho dele acorda. E depois desse encontro, bem mais ou menos, que eles tiveram, o Senna começa a demonstrar um pouquinho mais de interesse, já que sim, pro Senna, todo esse lance entre eles, até agora, era só pela guerra. Já do lado do Mikagura, a gente já viu que o negócio pra ele é bem mais sério. Inclusive, nesse dia, depois do encontro deles, ele quebra o rito dele de ficar com uma mulher diferente por dia, porque ele estava pensando no Senna. E o Mikagura tá
tão apaixonado pelo Senna que no dia seguinte ele vai até a casa do Senna de manhã. Só que dessa vez para acompanhar ele até a escola. A mãe do Senna e o irmãozinho dele ficam muito felizes com a aparição do Mikagura, já que o Senna não é de ter muitos amigos. Mas ele mesmo não curte muito essa ideia. O Senna fica todo emburrado durante a caminhada para a escola. E o Mikagura acha isso maior gracinha. Só que o infeliz decide dar uma cheirada no cangote dele. Do nada mesmo. 2 vezes. Só que na segunda, o Senna simplesmente dá um choque nele. É pior do que quando, pra chamar a atenção da Ana Clara, o seu amigo Matheus cadeou a mochila dela na cadeira. Só que ela, ao invés de chamar os professores, decidiu ligar pros pais, que não viram a menor graça na brincadeira do menino. E aí, eles resolveram envolver o conselho tutelar e a direção na brincadeira dele. É uma situação paia? É, mas eu acho meio desproporcional. Bem, o Mikagura decide passar o dia todo andando com o Senna, o que deixa o Senna meio desconfortável, né? Já que pra ele ainda tá rolando esse negócio de gangues. E o Mikagura fica frustrado com o Senna não conseguir superar essa história de gangues, já que ele fica o dia todo com a cara fechada. O que só muda quando bate um toró d'água e molha eles. E o Senna começa a rir descontroladamente do Mikagura molhado. O humor desse cara é completamente surtado. Qual a graça do mano molhado? Porra, se ele ficou feliz de ver água, imagina quando ele descobriu fogo. E o Mikagura, no meio da risada esquizofrênica do Senna, decide lascar um beijaço nele, deixando eu, tu e o Senna confuso. Já que o Mikagura, depois desse beijo, sai correndo. E para onde ele sai correndo? Bem, eu não sei como falar isso de forma delicada. Mas ele vai até em casa, se tranca no quarto e simplesmente começa a lascar um. Só que essa não é a pior parte. Antes dele esbagaçar o palhaço, ele percebeu que ele simplesmente tinha só com um beijinho do Senna. E pra fechar com chave de ouro, ele fica pensando: o que será que é isso? Será que é amor? Se for, essa é a demonstração de amor mais estranha que eu já vi na vida. Eu, particularmente, não chamaria assim, né? Eu chamaria de ejaculação precoce. Mas se ele quer chamar de amor, tudo bem. Inclusive, você aí pode começar a usar essa desculpa. Não, eu não fui rápido, amor. Eu estava muito apaixonado. Eu não sei se eu tenho mais forças pra continuar isso. O Senna, no dia seguinte, enquanto caminhava pra escola, sozinho dessa vez, é sequestrado. O Mikagura vai sozinho até a escola e lá ele é chamado por um membro da gangue dele, que leva ele pra nada menos do que o Senna amarrado e sob efeito de uma bala afrodisíaca. Ou melhor, fingindo estar, já que a gangue do Mikagura teve a competência de sequestrar o menino, mas não de comprar alguma coisa que realmente funcionasse. Então, o Senna já até planeja usar essa oportunidade para atacar o Mikagura com um taser de novo. Que, de novo, a gangue do Mikagura não teve a competência de checar o bolso dele. Mas o Mikagura, pra surpresa de todo mundo, ou melhor, pra surpresa dos personagens, né? Porque a gente já tá vendo que ele tá todo apaixonadinho e tudo mais. Mas ele solta o Senna e decide levar ele até a enfermaria, já que na cabeça dele ele acha que o Senna tá sob efeitos de drogas. E nisso, ele fala pra todo mundo da gangue que ele está realmente gostando do Senna. E olha só, o Senna, quando estava amarrado, ele por um momento realmente ficou com medo do que o Mikagura fosse fazer com ele, já que ali ele percebeu que também estava gostando do Mikagura. Quando eles chegam na enfermaria, o Senna disse que não estava sob efeito de nada na realidade, já que era só uma balinha. O Mikagura fica aliviado e começa a cuidar das feridas de corda do Senna, já que, né, ele realmente foi sequestrado, né? Parece uma experiência um tanto traumatizante, inclusive. E é até estranho o que ele vai falar logo em seguida por isso. Mas o Senna, depois de tudo isso, solta um: eu deixo você me e o Mikagura goza de novo. Qual o problema desse moleque? Meu irmão, ele tem que ver isso aí. Não é normal, não. Se bem que eles são só adolescentes, né? Meu Deus, eles são só adolescentes. Se bem que, apesar dos personagens serem desenhados parecendo jovens, eles não parecem, tipo, ter características de menores de idade. Tipo, eles são jovens, não adolescentes. Pelo menos é o que parece. E, tipo, eu sei, essa frase até pode parecer errada, mas, ao meu ver, não é muito diferente de uma série como Elite ou Euphoria, que tem lá personagens menores de idade
sendo interpretados por pessoas que, obviamente, não são menores de idade. Obviamente, existe casos e casos, né? Eu sei que otaku tem a fama de ser bem estranho, mas passado o pano, meu irmão, eles começam a se pegar mesmo. O Mikagura começa... Aí ele vai lá, desce e começa... Aí ele vai lá... O dedo faz... E não para por aí, não. E depois de 50 vezes consecutivas, com direito a olho no olho e declaração de amor, ambas as gangues se unem e pedem desculpa para os dois, já que eles aprenderam que não importa se o mais forte é a lança lendária ou o escudo impenetrável. O que realmente importa é que quando juntas, elas são imbatíveis. Menos a gente. A gente viu que o escudo foi penetrado até dizer chega. Meu Deus, velho. E o pior é que minha avó me assiste.